Fala galera, saudações brunegras, quarta-feira, finalmente chegou o dia de jogo do Mengão, às 19h30, no tapetinho, né, famoso Newton Santos, jogo entre Botafogo e Flamengo, jogo importantíssimo para as pretensões do Mengão, não podemos perder, empatar em hipótese nenhuma, ou seja, é um jogo que todos entrarão pressionados sim, nós entraremos com o coração na mão, né, logicamente, e o treinador e os jogadores com certeza aí com a faca no pescoço, porque se perderem praticamente dão adeus aí ao título do Brasileirão, caso haja o triunfo do Palmeiras, né? O time provavelmente será aquele que a gente já conhece, a dúvida maior será no meio-campo para o companheiro do Jorginho. Não sabemos se entrará Saul, se entrará Everton Araújo ou se entrará Alan. A verdade é que Eric Pulgar deve ser poupado, De La Cruz também deve ser poupado por conta do gramado sintético. Bruno Henrique também pode entrar na ponta esquerda junto com o Pedro e vamos ver aí qual vai ser a opção do Felipe Luiz para hoje. Vamos assistir o Globo Esporte, programa da ESPN, para a gente saber as últimas informações aí do Flamengo. Um grande abraço, nossas brunegras, valeu! Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar. Acabou a data FIFA e hoje o Brasileirão está de volta e com um clássico no Nilton. Botafogo e Flamengo, transmissão ao vivo no Premier às 7h30 da noite. O vice-líder Flamengo está de olho, claro, na liderança. E o Botafogo está em busca de uma boa sequência para se firmar ali, ó, entre os 4 primeiros na turma que se classifica direto para a fase de grupos da Libertadores. O time venceu só 2 dos últimos 7 jogos. Bora então para o estádio Newton Santos para falar com a Duda Dal Ponte para saber tudo desse confronto. Oi, Duda, muito boa tarde para você, minha querida. Oi, Débora, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Dia de clássico é sempre um dia especial e hoje a torcida do Botafogo está prometendo fazer uma festa de provocação ao rival. Ó, aqui atrás de mim, no setor leste, já está montado um mosaico 3D. A gente está conseguindo ver só os fios, ainda é um mistério, mas me falaram que é um mosaico de zoação ao rival. A gente só vai saber quando o time entrar em campo. E o time, claro, vai ser apoiado por essa torcida, né? O estádio Newton Santos tem sido muito especial quando envolve Botafogo e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Em 2023, a derrocada do Botafogo começou aqui no estádio Newton Santos quando perdeu para o Flamengo. Agora, em 2024, no segundo turno, o Botafogo deu uma goleada 4-1 em cima do Flamengo, voltou à liderança e a temporada terminou com o título brasileiro. O que vai acontecer hoje, Débora? Veremos. Cheio de emoção, né? Clássico. Duda, e como é que deve ser a escalação do Botafogo para esse jogo, hein? Tá cheio de desfalque, não é isso? Cheio, Débora. A começar pela lateral direita, o Vitinho estava com a seleção no Japão, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Na zaga, o Caio Pantaleão, que virou titular, teve uma lesão no joelho, está fora da temporada. No meio de campo, o Nilton está suspenso. E lá na frente, o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20, teve uma lesão no ombro, precisou passar por cirurgia. Então vamos ver o provável Botafogo para hoje, que tem Léo Link no gol, Matheus Ponte. A dupla de zaga tem Barbosa com o David Ricardo. Na lateral esquerda, o Marçal está recuperado depois de 2 jogos com dores na coxa, está de volta. O Alex Telles ainda é dúvida. Meio de campo tem o Alan e aí também o Savarino e o Marlon Freitas. E lá na frente tem o Cuiabano, que foi usado no clássico contra o Fluminense. Do outro lado, o Santi Rodrigues e lá na frente o Arthur Cabral. Débora. A Duda continua com a gente porque vamos falar de Flamengo. Tá 3 pontos atrás do Palmeiras e precisa vencer o Botafogo para continuar ali na briga pela liderança. Lembrando, inclusive, que domingo tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, são 2 jogos decisivos para o Flamengo na sequência, né, Duda? Pois é, vai ser uma sequência intensa no mês de outubro para o Flamengo. E para hoje, o Flamengo tem 4 pendurados que vão estar no jogo, tá? Jorginho, Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal. Então o Felipe Luiz também já tem que ficar de olho nisso, porque no domingo já tem confronto direto contra o líder Palmeiras, como você falou. E assim, essa data FIFA foi muito importante para o Flamengo para tentar voltar a colocar o ataque a funcionar. Isso porque o Flamengo tem o melhor ataque da Série A e também a melhor defesa. Mas nos últimos 5 jogos, o Flamengo inverteu um pouco essa ordem. Conseguiu vencer apenas um jogo contra o Corinthians por 2-1 de virada, marcou apenas 3 gols e levou 4. Então o Felipe Luiz teve que mexer um pouquinho aí, pensar um pouquinho nessa data FIFA. Hoje o titular deve ser o Pedro, que se entrar em campo hoje vai completar 300 jogos com a camisa do Flamengo. Ele chegou em 2020, tem 12 títulos com o Flamengo e fez 150 gols, Débora.
Então, para te liberar, Duda, a pergunta difícil você dizer pra gente como deve ser a escalação do Flamengo. Felipe Luiz sempre muda muito, não revela, então você que vai ajudar a gente. É difícil, mas vamos tentar dar uma pista aí pro pessoal. O Pulgar, ele tá de volta, vai ser relacionado e pode começar no time titular, mesmo voltando de lesão, depois de um pouco mais de 3 meses fora por conta de um problema no pé direito. Mas ele pode começar no time titular porque o Flamengo tá cheio de desfalques no meio de campo. A começar pelo Saúl, com problema no tornozelo, ele não deve vir pro jogo de hoje. E também outros 2 jogadores, que aí, o Alan e o De La Cruz, eu vou mostrar pra vocês aqui o gramado sintético. Eles normalmente não jogam nesse gramado, então por isso eles devem aí ser desfalque pra hoje. Vamos passar rapidinho o campinho do Flamengo, principalmente no ataque, né? Porque tem o Pedro lá na frente como possível, de um lado o Lino, que vem sendo titular, e também o Carrascal, como foi na partida contra o Bahia na última rodada do Campeonato Brasileiro. Débora. Brilhou, Dudinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Hoje tem Vasco e Fortaleza também. Esse jogo é ao vivo aqui na Globo depois do antepenúltimo capítulo de Vale Tudo. Tá emocionante. Quem deve sair do time titular é o artilheiro Verratti. O Juliano Lima chega agora para confirmar essa informação pra gente. É isso mesmo, Juliano? Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. É isso mesmo, o Verratti deve começar do banco de reservas. E detalhe, o Verratti é o artilheiro do Brasil na temporada, são 24 gols marcados. É a melhor temporada dele na carreira, mas ele não marca há 7 jogos. O Andrés Gomes treinou entre os titulares durante a semana e deve começar a partida contra o Fortaleza. Na lateral direita, o Paulo Henrique estava com a seleção brasileira nos amistosos na Ásia, contra a Coreia do Sul e Japão, e se reapresenta na sexta-feira. O Puma Rodrigues, durante a data FIFA, estava com a seleção uruguaia, deve ser o substituto. Na zaga, o Carlos Cuesta está recuperado de dores na coxa esquerda e deve ser titular. Fala um pouquinho desse provável Vasco, Débora, de logo mais contra o Fortaleza, que deve ter Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Carlos Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton, Barros, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Andrés Gomes. O Vasco busca uma vitória fora de casa, pensando na parte de cima da tabela e manter a boa sequência. Eu volto com você. Um beijo, valeu! Beijo para você também, Juliano. Tchau, tchau. Ontem o nosso painel das classificadas para a Copa do Mundo estava assim, hoje já está assim, ó. Mudou, mais 6 seleções garantiram vaga no Mundial do ano que vem. Já são 28 confirmadas no total. Num mês de outubro pesado pela frente e foi de muito treinamento esse comecinho. E agora, o que vai acontecer? O Felipe Luiz vai mudar o time? Vai ter uma nova maneira de jogar? Isso só ele pode dizer. Mas uma coisa é fato, apesar do novo líder, o Campeonato Brasileiro ainda não tem um dono. A data FIFA acabou e a balança do Brasileirão deu aquela chacoalhada. O Flamengo, que até a parada era líder, viu o Palmeiras assumir a ponta da tabela depois de vencer o Juventude. A verdade é que o título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora. Nunca a torcida do Flamengo torceu tanto para esse homem ter razão, gente. Segundo dados do Instituto Opta, no entanto, nesse momento, o Palmeiras tem 73,3% de chances de ser campeão brasileiro. O Flamengo carrega 25,6% das possibilidades e o Cruzeiro, para não deixar escapar o 1,1% que o mantém vivo na disputa, pensa no clássico contra o Atlético Mineiro como uma final. Provavelmente sem um dos seus principais jogadores de defesa, que na manhã dessa terça-feira ainda estava do outro lado do mundo com a seleção brasileira. É um jogador que é um dos pilares da nossa organização defensiva. Dessa vez sem nenhum convocado, o Flamengo descansou, treinou e agora tem um mês de outubro decisivo. Racing na Libertadores, Botafogo no Sintético e no próximo domingo, o que muitos chamam de final antecipada dos pontos corridos, lá no Maracanã. Mas nesse ponto, Felipe e Abel defendem o mesmo lado, contrariando a maioria. Eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis, o campeonato é muito competitivo. E eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Então, assim, como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final, independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que sejam. Eu acredito, eu confio muito no meu time, nos meus jogadores e
não tenho dúvida que vamos lutar até o final. Só mais aquele dado animador, de 2016 para cá, nas 9 vezes em que se enfrentaram no Maracanã, o Flamengo venceu 5 jogos e os outros 4 acabaram empatados. Se agora 1 ponto parece pouco, o jeito é torcer para que os 2 treinadores estejam realmente certos nas suas colocações. Adianta pouco olhar para a tabela agora. E o melhor está por vir. Ó, e tem boa notícia, viu? O Eric Pulgar, depois de 3 meses tratando uma lesão, ele voltou a treinar com o grupo, vai ser um reforço importantíssimo para esse mês e para esse restante de temporada como um todo. Como é que você montaria o time do Flamengo com esse retorno do Eric Pulgar? Vai deixando aí nos comentários, enquanto a gente mostra para você como é que foi o passo a passo dessa recuperação. E se a decisão fosse sua? Olha esse mapa de calor. Agora olha esse aqui. E me responde. Qual dos 2 jogadores seria titular do seu time? Eles poderiam jogar juntos? Difícil, né? Pois é. Essa é a pergunta que Felipe Luiz tem que responder desde a chegada do Jorginho ao Flamengo. Difícil mesmo, já que numa comparação para além do espaço ocupado por cada um no campo, o desempenho do Jorginho e do Eric Pulgar também é bem parecido. Até a lesão, o Eric era titular absoluto, não tinha começado só 3 jogos a temporada toda. Já o Jorginho foi titular em 17 vezes de 19 possíveis. E os números de passes certos, desarmes e roubadas de bola dos 2 também são muito parecidos. Ou seja, ter Jorginho e Pulgar à disposição no momento decisivo da temporada é, na verdade, um privilégio. E o grupo todinho sabe disso. Obviamente que a volta do Eric faz muita força também para nessa reta final da temporada, ele ajuda muito. Ele vinha se destacando muito no time e sofreu a lesão, mas hoje ter ele de volta é muito feliz para nós e é muito importante para nós também nessa sequência contar com ele, contar com todo mundo, que vamos precisar de todo mundo e aí vamos mostrar a nossa força do grupo que a gente se vem preparando para esse final de temporada, que vai ser muito difícil. Então que venham as finais e que se preocupem os rivais, porque Felipe Luiz acaba de ganhar mais uma opção para construir jogada, destruir adversário e, acima de tudo, pavimentar o caminho do Flamengo até os sonhados títulos no final da temporada. Bom, meus amigos, o jogo importante de hoje, importantíssimo para as pretensões do Flamengo, né? Já fica até redundante ficar falando isso sempre, mas é porque é o fato, é a informação importante, né, do dia. O Flamengo daqui para frente não pode se dar o luxo sequer de empatar partidas, se pretende, né, logicamente, ser campeão brasileiro, o que eu acho simplesmente muito difícil pela atual situação do time, pela atual situação em que o próprio Flamengo se colocou após de derrota para a Bahia, empate com o Vasco, enfim, resultados que poderiam ter sido melhores para nós e acabamos aí perdendo pontos preciosos, sendo ultrapassados pelo Palmeiras, que justamente cresce nessa reta final e na hora certa, né? Então precisamos estar atentos, precisamos saber o que fazer e como fazer, e o básico é não perder jogos nenhum. Daqui para frente, pelo menos engatar uma sequência de 3 vitórias para poder respirar um pouco e ver aí como vai ser o desempenho do Palmeiras nessa competição. Fora isso, o foco também está na Copa Libertadores da América. Temos um jogo importante aí na semana que vem. Não podemos esquecer do jogo contra o Palmeiras no domingo, que também é prioridade, mas como eu falei, precisamos emplacar pelo menos 3 vitórias. Se o Botafogo vencermos o Palmeiras e a outra partida do Brasileirão, podemos aí aguardar e ver os acontecimentos. Por isso, o Flamengo vai ter muitos e muitos jogos importantes daqui para frente, onde o foco é total, onde a concentração tem que ser total, e o Flamengo tem que estar plenamente focado nessas 2 competições. Felipe Luiz tem uma lista grande de jogadores com 2 cartões amarelos e, portanto, alguns deles devem ser preservados no dia de hoje. A Arrascaeta é um deles, né? Isso aí preocupa bastante, porque perder o jogo Arrascaeta para um jogo importante contra o Palmeiras no domingo seria fatal para o time e sacramentar de vez aí a nossa exclusão do Brasileirão. E, portanto, teremos sim que fazer jogos importantes, fazer escolhas importantes. Eu acredito que o Flamengo hoje vai entrar com o que tem de melhor, mas todos os jogadores bem avisados de suas possibilidades e do que fazer em campo e do que não fazer em campo, né? Levar um cartão amarelo hoje para esses jogadores que são tidos como referência do time seria o caos para o nosso time.
Então esse quebra-cabeça está aí para o Filipe Luiz, ele ganha bem para isso, para ter escolhas, para fazer opções. Acredito eu que Bruno Henrique deve entrar no ataque junto com o Pedro e o Plata pela direita, por já serem jogadores de confiança do Filipe Luiz. No meio-campo a gente provavelmente teremos Alan jogando junto com o Jorginho, por se tratar de um jogador mais experiente do que o Everton Araújo. No caso de Saúl, ainda não está plenamente recuperado de sua dor, né, no tornozelo. O Eric Pulgar, retornando aí de um longo período de inatividade, também deve ser poupado nesse jogo no tapetinho. E o restante a gente já está aí acostumado com os jogadores que vão entrar em campo. Se mudar, muito pouca coisa. Então vamos aguardar aí a escalação do time para ver como o Flamengo vai se comportar nesse jogo. O Botafogo, pelo seu lado, bastante desfalques, bastante jogadores machucados, alguns jogadores que serviram suas seleções e não vão ter tempo de retornar para esse jogo. Portanto, é um jogo emblemático, um jogo difícil até mesmo da gente opinar. Acredito que o Flamengo vencerá com dificuldade, mas passará pelo Botafogo. Meu placar aqui no vídeo é 2-1 Flamengo e com dificuldade, tá? Pode ter certeza que o Botafogo tentará impor um ritmo forte, um ritmo físico no jogo muito forte, que é o que eles fazem quando jogam em casa, e a gente sabe que o Flamengo não tem estrutura física para suportar por muito tempo, mas os deuses do futebol geralmente nos apoiam, estão do nosso lado, e o Flamengo, com a sua cadência de jogo, a sua tática infalível de rodar o jogo todo na busca das melhores situações, acredito eu que terá a chance de poder sair vencedor dessa partida. E amanhã a gente vem trazendo aí as últimas informações dessa partida e tudo que aconteceu nesse jogo entre Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. Um grande abraço a seus bonecos. Valeu. Também, né? A atuação contra o Estudiantes foi muito ruim. A atuação contra o Corinthians, na maior parte do tempo, foi ruim. A atuação contra o Bahia tem a condição lá do 1 a menos. Beleza, deu até uma passada de pano na atuação do Flamengo, mas no geral não foi boa, já não era boa, né? Já não era boa. Com o Vasco que talvez tenha sido a melhor delas, né? O segundo tempo do Flamengo foi muito bom contra o Vasco. O Flamengo jogou para ganhar do Vasco no segundo tempo e não ganhou, beleza. Mas as outras, você tem a junção de resultados ruins com atuações ruins em alguns momentos. Então acho que o Flamengo, sem dúvida nenhuma, entra pressionado. O Flamengo não vencer hoje, perder o jogo de hoje, o Palmeiras ganhar, dá o direito do Palmeiras de perder para Cruzeiro e Flamengo e seguir na liderança. O que não é bom, mas em termos matemáticos, sim, evidentemente. Exato, porque o Palmeiras, ele tá, em tese, né, um jogo e meio à frente do Flamengo, porque tem mais vitórias. Então, mesmo que o Palmeiras hoje ganhe e o Flamengo ganhe, vai para o jogo do fim de semana, o Flamengo vencendo o Palmeiras se mantém na liderança. Por isso que é tão importante o jogo de hoje do Flamengo. Agora, ô Mauro, a gente sempre falava, né, desse Flamengo quando começaram a chegar os reforços, né? Pô, esse time lá para outubro vai estar uma loucura, né? Com o encaixe. Foi um bom trabalho também do Filipe Luiz. Te surpreende nesse momento o Flamengo estar oscilando? Sim. Porque seria natural uma oscilação, mas talvez no início de trabalho, num momento de adaptação, enfim. Mas surpreende esse momento do Flamengo, não que é ruim, mas obviamente na projeção se esperava que fosse melhor. Interessante, eu esperava o Flamengo melhor agora e o Palmeiras piora, não tão bem como está, né? E aí, claro, vai para lá e vai para cá, né? Hoje, no Newton Santos, meu palpite é de empate, Murubete, né? Ou vitória do Botafogo, né? Assim, o Flamengo pode ser o marco, tá? Se o Flamengo conseguir um senhor resultado, até melhor do que a própria atuação, hoje é ganhar o Flamengo, o que não significa dizer que ele só possa ganhar, se empatar já foi pro saco, se perder crise na Gávea, não é isso. Mas se ganhar hoje, pode ser o marco da retomada do Flamengo, tanto no Brasileiro, claro, como também animicamente, mais para frente para a Libertadores da América. Ainda acho que a final vai ser Flamengo e Palmeiras, a Libertadores e tal, que é uma outra história, e aí é um jogo só, enfim. Em outro momento. Agora, falando especificamente do Brasileiro, hoje é o jogo para o Flamengo tentar fazer a diferença. Bruno Henrique joga? Bruno Henrique... A princípio, tá liberado, não deve ser titular. Bom, então o Botafogo já tem que fazer pelo menos um gol, né? Porque a chance do Bruno Henrique fazer um gol hoje é um negócio impressionante do Bruno Henrique. Você pode e deve discutir muita coisa, sobretudo as entrevistas do Bruno Henrique fora de campo. Agora, dentro de campo é uma capacidade infernal. Na dúvida é só perguntar para o próprio Botafoguense, né? Mas o Flamengo está estranho, tá? Eu sou obrigado a dizer. Eu esperava mais nesse momento do Filipe Luiz e do Flamengo, o que não significa dizer que é estranho. Não posso de um jogo para outro virar.
Tipo, em 19 minutos o que aconteceu ontem com a seleção brasileira, o Flamengo não fazer a mesma coisa e a partir de hoje no Newton Santos. Ô, VSR, o que uma derrota hoje poderia causar nesse Flamengo, né? Porque, querendo ou não, ainda existem alguns torcedores que, eu não sei como, mas criticam o trabalho do Felipe Luiz. Tem torcedor que não gosta do trabalho do Felipe Luiz. Sim, com certeza. Tô certo, né? Não tô viajando. O que pra mim soa... Se o Rinos Mitchell trabalhasse no Flamengo, o Guardiola seria criticado. Não, eu digo assim, a gente tá falando talvez no pior momento ali do trabalho do Felipe Luiz, em termos de resultado, mas em termos de desgaste também. O que seria, de repente, uma derrota que poderia causar para esse Flamengo? Não vai mudar muito, não. O Flamengo vai continuar querendo renovar com o Felipe Luiz, como está tentando, e já estão negociando, né? O Flamengo parece que encaminhou a renovação da Arrascaeta e agora está colocando esforço para renovar com o Felipe Luiz. O Flamengo vai continuar e quem corneta e quem não gosta do trabalho do Felipe Luiz vai continuar sem gostar. Não vai mudar muita coisa. Verdade. O que vai mudar é se o Flamengo perder hoje e o Palmeiras ganhar. O Palmeiras encaminha bastante o título brasileiro, né? Então, acho que ele vai abrir 6 pontos, que na verdade são 7, porque o Palmeiras terá 2 vitórias a mais. Então, acho que é basicamente isso. Em termos para o Felipe Luiz, não vai mudar muita coisa. Porque quem não gosta dele já critica, já chama de estagiário, já chama de cara que está aprendendo e tudo mais. Mas para o Flamengo, acho que não vai mudar. O Boto confia nele, o Bato confia no Boto então, acho que o Flamengo vai continuar tentando estender o contrato, ou aumentar o contrato do Felipe Luiz. É o momento, Caio, de repente, de menor diferença entre Flamengo e Botafogo? Não digo nem em relação à peça, mas pelo que vem apresentando. Porque é um Botafogo estranho também. No ano. Sim. Seria esse, assim, pro Botafogo encarar o Flamengo, é o melhor momento. Pô, a gente tem um clássico difícil contra o time que é segundo colocado. Mas, cara, olha só o time que eles chegam para esse jogo. Então, diz muito mais sobre o Flamengo do que o Botafogo, né? Acho que o ano do Botafogo é meio isso. Bagunçadão, né? Bagunçadão, ganha um jogo aqui, outro ali. Tem muito desfalques, né, o Botafogo. A gente vai colocar daqui a pouco. Mas acho que diz mais sobre o momento do Flamengo, que é o de mais oscilação do Felipe Luiz durante a temporada, do que o Botafogo, que acho que manteve uma linha muito ruim ao longo do ano, mas que se manteve na mesma parada. Então, é um momento... não sei se bom, né? Porque o Botafogo tem os desfalques, mas é um momento que o Flamengo ele tá mais baixo do que o teto dele. Vamos colocar assim. Vamos colocar na tela, já que você falou dos desfalques do Botafogo, são muitos, mas o Flamengo também, para depois a gente passar para os desfalques do Botafogo. Saul, De La Cruz, Alan, Danilo e Wallace. Os 2 últimos ali suspensos, né? O Danilo e o Wallace para valer, né? Foram expulsos no último jogo contra o Bahia, né? Contra o Bahia. E aí tem uma peça muito importante. O De La Cruz, eu acho que é um cara que não dá para... titular do time desfalcado mas do Flamengo, não dá para contar com o De La Cruz. A gente tem que ser sincero aqui. Teve toda aquela repercussão negativa que teve lá com o médico do Flamengo, né? Enfim, com o Runco, mas acho que realmente é um cara que não dá para você contar 100%. Agora, o Alan, sempre muito criticado. Sempre muito criticado. E tem o Saul. Só que tá fora, né? O Saul, quando se machuca, ou o Saul quando não está disponível, até nesse ano foram poucas as vezes, confesso que nem lembro, assim, de fato, quando... acho que a partir do momento que ele entrou no time, ele foi um cara que jogou direto. Mas aí o torcedor fica, se o Saul não joga... Se o Saul não joga, e daqui a pouco a gente vai fazer até uma dinâmica em relação a isso, mas o torcedor fala, o Saul não joga hoje, ó, porque o substituto não vai corresponder. É por aí ou não? Então, o Saul fora, ele arrebenta com o Flamengo? Ele, no momento em que o Flamengo oscilou, ele foi o cara que menos oscilou. Então, inclusive na Argentina, quando é um jogo muito ruim do Flamengo contra o Estudiantes, ele é um cara que consegue manter um nível de atuação e em determinado momento tranquiliza o jogo pro Flamengo, que é um jogo de muito controle, passa muito pelo pé dele. O problema aí, que eu acho maior, é que o De La Cruz seria o substituto do Saul, né? E aí quando você não tem... No mundo ideal, o De La Cruz seria o titular, né? E o Saul seria banco, seria opção, no mundo ideal, né? Só que isso nunca aconteceu, né? Sim. Então, aí acho que quando você não tem os dois... mas mesmo o De La Cruz jogando no alto nível, você acha que ele mesmo assim seria titular? Sim. Se estivesse saudável? Porque o Saul, ideal... ele surpreendeu muito, né? Então, mas o Saul surpreendeu muito. O ideal, quando ele foi contratado, era pro De La Cruz ser titular.
Até pelo nível de investimento, claro. O Saul isso é verdade. Assim, o Saul chega para composição, eventualmente titularidade, e o De La Cruz é o nome para ser o titular. E lamentavelmente não está conseguindo ser. E nunca conseguiu, né? Desde o ano nunca, passado. É verdade. Mas então, assim, aí você fica numa situação complicada, porque o outro jogador é o Everton Araújo, que é um jogador cru, né? Você pode ter a volta do Pulgar. Você pode ter a volta do Pulgar. Tem que ver o Pulgar. O que pesa? Um cara que não jogava muito tempo ou o Everton Araújo que jogadores diferentes também, né? Sem ritmo nenhum, né? Voltando depois de muito tempo, pode ser o Pulgar também. Mas de fato o Flamengo precisa de alguém para essa posição, até porque o Botafogo vai colocar um jogo muito físico no meio-campo. Muito provável. O Botafogo deve ter Alan, Marlon Freitas, um time muito físico, talvez Newton, então muito físico no meio-campo. Para vocês o Pulgar já tem que ser titular porque é um jogo importante? Precisa ver como ele volta. Não, assim, se tiver condições, porque, beleza, a gente sabe que é questão de ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo existe essa desconfiança. Eu falo por parte do torcedor, eu não sei nem se dentro, internamente, entendem que tanto o Everton Araújo quanto o Alan tem esse nível de ser um titular do Flamengo. O Alan e o De La Cruz seriam preservados por conta do gramado sintético, né? Então, também tem essa questão, verdade. Seria mais isso, E né? o O Alan também e o De La Cruz não tem lesão, mas há uma preocupação com o tipo de piso. O De La Cruz, desde que chegou, só jogou 15 minutos em sintético, que foi no Allianz. Então, só 15 minutos. Seria esse o ponto, né? Você entraria com o Pulgar titular? Não tem que saber, não sei como é que tá treinando. A gente não vê treino mais, né? Não sei como é que ele tá treinando. Se ele tiver minimamente recuperado e com um ritmo... Porque o jogo, assim, tem tudo para ser um jogo muito pegado, como tem sido os jogos Flamengo e Botafogo nos últimos tempos. Então, se ele tá minimamente num ritmo mínimo ali para jogar, sei lá, um tempo, para jogar 60 minutos, talvez faça sentido. Mas tem que saber, eu não sei como é que ele está treinando, aliás, a gente não vê mais treino, então não podemos falar sobre isso. Nem pegar a informação, às vezes você sabe uma coisa aqui, outra ali. E olha, quando a gente não pega a informação no Flamengo, é que a gente não sabe mesmo, né? Então, mas acho que teria uma alternativa. O Everton Araújo é um jogador muito contestado pelo torcedor, né? Embora eu acho que, num geral, no nível geral, acho que ele foi melhor do que as críticas. Se você botasse ali 50... Ele é da base, não é da base? É da base. Então, eu acho que ele, no mínimo, ali seria um 60-40 entre as atuações dele, mas boa parte da torcida do Flamengo, que essa parte é uma torcida bem cri-cri, eu acho que não tolera muito o Everton Araújo. Mas eu acho que é uma conta que faz sentido, assim, uma situação que tá na conta, né? Você, em algumas posições, tem que subir seus jogadores. Se a gente conseguir escalar o Flamengo, bora tentar tirar o nome dos jogadores aqui e entender o contexto, tá? Baseado na escalação do Botafogo e na escalação, na forma como o Flamengo faz a sua saída de bola. A saída de bola no início do jogo vai ser a coisa mais crítica possível. Por quê? Porque o Botafogo se aproveita da vantagem do gramado sintético para fazer uma marcação mais adiantada. O Flamengo tem que tentar não sofrer com isso e ainda tirar a vantagem, tentar tirar vantagem desse contexto. O Flamengo saindo jogando a partir do tiro de meta deve encontrar mais ou menos esse contexto aí de pressão individual do Botafogo, tá? E aí, pautado nisso, é um time que vai precisar entender que a pressão vem individual e que para vencer essa pressão individual, talvez a melhor estratégia seja aproveitar o espaço às costas. Se você der trocar passes ali e de repente a bola escapa por conta do gramado, ou você perde confiança por conta do gramado, o comportamento da bola ser diferente depois do domínio, você pode ser pressionado mais e mais e ter que devolver a bola para eles da forma como eles querem, que é na disputa para que os zagueiros consigam cabecear a bola para frente e retomar a pressão. Se você aproveitar o espaço às costas, além de você não ser bloqueado de cabeça, você também pode aproveitar o principal espaço que um time que pressiona alto individual pode te entregar e atacar eles rapidamente, levando vantagem a partir dessa pressão.
Uma outra forma que o Flamengo usa para fazer essa saída de bola é baixando um dos volantes, baixando o Jorginho, que é o que tem mais acontecido. Isso deve impulsionar que também um dos meias baixe, especialmente o meia que joga pelo lado direito, o que pode entregar um espaço também de ouro para um duelo de força entre o cuiabano e o lateral direito do Flamengo, seja o cuiabano ou seja o Jefinho que tiver pelo lado esquerdo no meio de campo do Botafogo, podem precisar enfrentar esse duelo de força, porque esse passe no espaço pode ter muita condição, tá? Então, voltando para o time do Flamengo, analisando ali as dúvidas, né? Muito por conta desse contexto que eu falei, eu creio muito que o Royal seria o lateral direito adequado. O Flamengo precisa muito que o Royal esteja adaptado e mais regular, mais confiável. Ele fez bons jogos, fez outros jogos ruins, mas chegou a hora do Flamengo precisar muito dele. O Varela é ótimo, tá? Mas o Varela é um lateral que não tem essa característica de ser esse lateral de força e de duelo físico na última linha do adversário. Muito do que o Wesley fazia e que o Royal tem condição de fazer. Caso o Royal entregue uma regularidade maior das suas atuações, ele vai melhorar o time entrando, ainda que ele entregue o mesmo nível ou até um pouco abaixo de qualidade nas atuações que o Varela entrega por conta das suas valências físicas. Isso vai forjar o time a estar mais dentro do modelo que foi projetado lá atrás com o Wesley, tá? Então o Royal tem muito mais semelhanças, tá bom? Na volância entre Everton e Pulgar, gente, eu acabei de falar que é um jogo de duelo físico, duelo de força, pressão individual, conquista talvez da segunda bola. Se você sai longo, você precisa ganhar a segunda bola. Em todo esse contexto, aliado ao gramado sintético, eu, com as informações que eu tenho, que não são as mesmas informações que a comissão tem, não consigo achar uma boa ter o Pulgar de início, tá? Então eu começaria o jogo com o Everton Araújo. A grande verdade é que eu gosto muito mais do Everton Araújo do que grande parte dos torcedores gostam. Acho que ele é um cara que é um touro fisicamente, ganha muito duelo e não acho ele um cara que perde muita bola. Ele é um cara que não tem o passe vertical tão bom, mas ele protege bem a bola e eventualmente mantém a posse de bola a maioria das vezes. Então eu gosto dele e isso vai trazer para o Flamengo um jogo de circulação um pouco mais lenta, mas no vídeo que eu trouxe falando sobre o principal problema do Flamengo hoje, talvez esteja nesse ímpeto de jogar rápido demais. Então confesso que para esse jogo não vejo grandes prejuízos utilizando o Everton ali, tá bom? Do lado direito, eu penso que até por ter o Royal, né, e ter essa profundidade, é melhor você ter um meia, né? Então usaria o Carrascal, que tá muito bem ofensivamente, tá trazendo muita vantagem pro time, participando das jogadas de perigo do time desde que entrou no time titular. E no comando do ataque, eu penso que é o jogo pro Pedro, até pela necessidade de você ter opção de bola longa. E sobre a opção de bola longa, a opção de bola longa que o Pedro entrega é diferente da opção de bola longa que outros jogadores como o Bruno Henrique entrega. Então, não por má fase, aliás, fiz um vídeo sobre o Samuel Lino, convido você para assistir, ele participou de quase 80% dos gols do time enquanto ele esteve em campo, desde que ele chegou ao Flamengo, então discordo absolutamente de que ele esteja mal, mas para esse jogo pode ser que o Bruno Henrique seja uma opção mais interessante e eu vou te explicar por quê, tá? O Bruno Henrique aberto, tá?